todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aí que estão conectados com a gente. Vou me apresentar, eu sou a Mariana, sou diretora da PKT Desenvolvimento Empresarial e gostaria de dar as boas-vindas para todos e falar um pouquinho do nosso propósito hoje, né? Estou vendo aí, Jopato, tudo bom? O evento ele vai ser gravado, pessoal, então quem não quiser aparecer na gravação, desliguem as câmeras, tá bom? E depois a ideia é a gente divulgar o evento nas nossas redes sociais, tá bom? Eu vou apresentar brevemente a PKT para todos. Podem me dar ok da projeção? Ok? Legal. Então, falando um pouquinho da PKT Desenvolvimento Empresarial, nós somos uma empresa que tem um propósito bem claro, desde que fomos fundados há 17 anos atrás, que o nosso propósito é melhorar a vida das pessoas, das famílias e das empresas brasileiras. Como? Levando conhecimento, alinhamento e harmonia dos negócios. E como que a gente faz isso, né? O nosso DNA aí são serviços de consultoria em gestão empresarial, governança corporativa e capacitação de executivos e empresas. A gente tem uma parceria, desde que fomos fundados, com a Escola de Negócios Fundação Dom Cabral. Então, nós temos aí um vasto portfólio que a gente consegue capacitar tanto as empresas como os executivos. Apresentar um pouquinho das nossas soluções. Nós temos 2 pilares aí de serviços que são os nossos principais trabalhos aí com as médias empresas e familiares, que é o nosso foco. Nós também somos uma empresa familiar e a gente ajuda as empresas na parte da gestão, né, a profissionalizar a gestão, a definir uma estratégia de crescimento para o negócio, redução de custos, como aumentar as vendas, né, preparar e treinar um sucessor, seja ele do CEO, seja ele em outras camadas gerenciais. Trabalhamos também muito fortemente essa parte de governança corporativa, implementando o modelo de governança nas empresas, principalmente preservando aí a família e os negócios, né, a harmonia dos negócios e da família. A profissionalização da empresa familiar, que também é um desafio aí que as empresas vivem. Estruturação dos negócios, né, no processo de sucessão, que é um momento bem delicado que as empresas passam e a gente auxilia nesse planejamento, em preparar o sucessor e o sucedido. E também a gente também participa em processos de fusão e aquisição, tá? Que são serviços aí que têm sido bem demandados nesse momento aí que a gente está vivendo de mercado. Então, a gente se coloca à disposição aí de vocês, precisando desses serviços, entre em contato com a gente. Falando um pouquinho do nosso propósito do evento, né? No início da pandemia, a PKT ela sempre fez muitos eventos presenciais e não tínhamos a prática de fazer eventos virtuais, né, webinars. E quando a gente iniciou a pandemia, a gente falou, não, vamos criar um evento com o propósito de levar conhecimento para médias empresas. E foi com esse intuito que a gente criou o Círculo do Desenvolvimento Empresarial, né? E hoje a gente vai falar do tema blockchain, como gerar valor para a minha empresa. Então, a gente tem aí 2 convidados super especiais. Já quero agradecer ao Telmo e o Vasco de terem aceito o nosso convite para estar aqui hoje. E a ideia é a gente trazer conhecimento e também a aplicabilidade desse tema, né? Todos os temas que a gente tem tratado aqui, a gente sempre traz explicando o que é o tema e como que isso pode ajudar as empresas de médio porte, né? Então, falando um pouquinho do Telmo, né? Telmo Teramoto, ele é responsável pelo marketing de produto blockchain, né? No CPQD. É formado em engenharia mecânica pela Unicamp. Também sou engenheira, não sei se eu te falei, Telmo, pela Unicamp também, só que química. Não sabia, não. Engenheira química. Tem especialização em Business Strategy, Strategic Management. Tem uma grande experiência em startups, pesquisa de inovação, análise de investimento anjo.
Telmo, obrigada, bem-vindo. Vou falar um pouquinho do CPQD, mas depois queria que você apresentasse a organização, que é 100% brasileira, né? Isso é um orgulho. Que tem um programa muito importante aí de pesquisa e desenvolvimento, né? Na área de tecnologia, da informação e comunicação, e atende diversos setores aí, telecom, agronegócio, indústrias, varejo, enfim, praticamente todos os setores aí da economia. E tem uma plataforma muito interessante, e o Telmo vai contar para a gente um pouquinho mais. Vou passar a palavra para você, Telmo, deixa eu tirar minha tela aqui. Legal. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Mariana, agradeço você aí e toda a PKT. Obrigado aí, essa oportunidade de estar discutindo esse tema aí que para muitos já está mais conhecido, mas para muita gente ainda blockchain ainda é um mistério, e acho que trazer aí junto com o Vasco, que é outro participante depois vai falar um pouco mais, trazer um caso de uso desse nível da Safe3, acho que é bem bacana para a gente ajudar a desmistificar um pouco e tentar descomplicar um pouco o que é o blockchain. Exatamente. Thelma, eu esqueci só de dar um recado, pessoal. As perguntas vocês podem fazer pelo chat, e aí ao final a gente vai abrir um tempo para que eles respondam as perguntas de vocês, tá bom? Então vão colocando no chat as perguntas e ao final eu faço para eles. O evento está sendo gravado e vai ser disponibilizado sim, tá bom? Thelma, a palavra é sua. Muito obrigada. Beleza, obrigado. Bom, vou falar rapidamente do CPQD então, né? Você comentou, o CPQD é uma instituição 100% brasileira, fez recentemente 44 anos. Algumas pessoas ainda acham que o CPQD é uma instituição do governo, mas já há muitas décadas já não é mais. É uma instituição sem fins lucrativos, mas privada. Tá? Então, eventualmente algumas pessoas podem ter essa confusão, mas o CPQD hoje não está mais ligado ao governo. A gente tem algumas frentes principais de atuação. Uma delas é blockchain, que depois hoje nós vamos discutir mais. Inteligência artificial, também uma frente muito forte dentro do CPQD. Conectividade, que é de onde surgiu o CPQD, né? O CPQD nasceu como centro de pesquisa e desenvolvimento da antiga Telebrás, então a gente ainda é muito forte no setor de conectividade, junto às operadoras, junto ao setor de telecomunicações. A gente tem uma frente bastante forte em internet das coisas, inclusive a gente tem uma plataforma que se chama Dojo, que é uma plataforma de internet das coisas, que acho que eventualmente até vai aparecer no comentário, no case com o Vasco. Né? E a gente também tem um histórico muito, muito grande de mobilidade elétrica. Né? O setor elétrico e depois mais a mobilidade elétrica também. Muita gente não sabe, mas a primeira bateria de lítio do Brasil foi o CPQD que desenvolveu. Então, a gente tem uma frente muito forte de pesquisa, e muita gente associa o CPQD à pesquisa. Né? Muitas empresas vêm nos procurar para ajudar a desenvolver um projeto novo, né, de alguma da nossa expertise, mas a gente também tem uma frente muito forte de produto. A gente tem produtos já maduros aí também, de 20 anos no mercado, atendendo operadoras, atendendo o setor financeiro. Então, só queria ressaltar isso, que a gente tem essas duas frentes bastante fortes no CPQD. E em blockchain, a gente também tem algumas frentes principais. Uma delas é a identidade digital descentralizada. A gente está bastante ligado ao Banco Central. A gente fez uma prova de conceito, uma POC, no final do ano, com a nossa identidade digital descentralizada para o setor financeiro, que a gente batizou de FinID. Estamos, de novo, nesse laboratório de inovações financeiras do LIFT, do Banco Central, com o FinID no contexto do Open Bank e do Pix, né, a plataforma de pagamento instantâneo aí que está sendo bastante comentada, que vai entrar em breve em operação. E o Vasco também, de novo, com a parceria com a Safe3, a gente também está desenvolvendo com eles um trabalho em relação à carteira do produtor rural. E o Vasco vai comentar mais sobre isso. A gente tem uma outra frente muito grande, de novo, também em parceria com a Safe3 do Vasco, em rastreabilidade. Uma frente que a gente está muito satisfeito de ter tido essa parceria com a Safe3, estamos muito felizes, e ele vai explorar mais isso. A gente também tem uma outra frente de contratos inteligentes / marketplace. A gente desenvolveu um marketplace de troca de remédios entre farmácias hospitalares, que já está em produção. E a gente está desenvolvendo um marketplace de compra e venda de energia elétrica
principalmente geração fotovoltaica, junto com a Copel. Então, essas são as nossas 3 frentes principais. A gente tem uma outra frente também de consultoria em blockchain, porque a gente viu que muitas empresas que nos procuravam não sabiam bem se blockchain fazia sentido, então a gente acabou desenvolvendo uma metodologia bastante interessante para ajudar as empresas a elas perceberem, definir se blockchain realmente faz sentido porque elas estão querendo. Inclusive, a gente entrou com o pedido de patente de uma metodologia para escolher qual o framework mais adequado para desenvolver soluções blockchain. Então, diria que são 3 frentes mais um, que é essa última de consultoria. Bom, dito isso do CPQD, acho que vou comentar um pouco brevemente do que é blockchain. Desculpa quem tiver já mais inteirado do assunto, né? Mas vou tentar explicar um pouco blockchain, pensando que também muita gente aqui pode não estar familiarizado com o assunto, mas peço perdão aí quem já está mais antenado e familiarizado com o tema. Bom, blockchain, basicamente, também tem uma divergência em alguns nomes, alguns acham que são parecidos, alguns acham que tem uma diferença, mas de tecnologias de livre-razão distribuído. Basicamente, o blockchain é uma tecnologia descentralizada e em comparação a outras soluções centralizadas. Por exemplo, eu vou usar um exemplo de um cartório, onde a gente vai registrar, por exemplo, contratos, e o cartório é o que é o centralizador, é ele que está o livro registro de todas essas consagrações, essas celebrações de contrato. Então, é ele que detém, ele é o centralizador desse livro registro, onde está tudo registrado lá. A gente confia no cartório, as instituições confiam no cartório. A blockchain tem um conceito diferente, de ser descentralizado. Seria, nesse exemplo que eu dei do cartório, seria como se o livro registro, cada um com o seu computador, tivesse o livro registro no seu computador. Então, de maneira que, se o computador do Telmo é hackeado, é adulterado, para de funcionar, todos os outros computadores das pessoas que estão nessa rede blockchain contêm os dados desse livro registro descentralizado. Então, eu não dependo mais necessariamente de uma entidade centralizadora. Esse é um dos conceitos bastante fortes do blockchain, de ser descentralizado na medida que todo mundo tem as informações e qualquer alteração que alguém faça, por exemplo, num computador, os outros vão perceber que no computador dele não foi feito. Então, vai ser questionado essa alteração. Por exemplo, se eu, Telmo, falo, olha, não, o contrato eu não celebrei tal dia com o Vasco ou com a Mariana. Mas se todos os computadores que estão ligados a essa rede blockchain, neles aparecem que o contrato foi sim celebrado com a Mariana e com o Vasco em tal data, então é possível verificar e tem essa descentralização da informação. Eu acho que um outro ponto bastante importante de se comentar é a questão de onde vem o nome bloco, né? Na blockchain, o que acontece? De tempos em tempos, todos os dados que forem inseridos na blockchain, eles são reunidos num bloco. E aí, próximo bloco, vamos supor que, por exemplo, 10 transações foram registradas no bloco. As próximas transações que vão começar a ser registradas no próximo bloco, esse bloco contém uma informação criptografada do bloco anterior. E assim, consequentemente. Ou seja, então, além de, se eu quiser fraudar uma informação, além de eu ter que fraudar numa grande quantidade de computadores, porque a informação está sendo compartilhada com todos, eu tenho que conseguir fraudar a informação do bloco anterior, porque o bloco atual ele contém informações do bloco anterior. Além disso, eu teria que ser capaz de fazer essa fraude em todas as máquinas, em todos os blocos anteriores e antes de que fosse registrada uma nova transação, porque essa nova transação estaria registrada, fechado um bloco, já contém informação do bloco anterior. Então, é por isso que a gente diz que é virtualmente impossível conseguir fazer fraudes numa blockchain, e aí de que vem o termo que talvez alguns já tenham ouvido, da imutabilidade de uma blockchain. Ou seja, uma vez inseridas as informações numa blockchain, os dados são imutáveis.
por conta de todas essas questões que eu comentei, né? De ser distribuído, de ser descentralizado, de ser em bloco, de ter que fazer uma adulteração antes de um novo bloco ser criado. Eu acho que esses são dois pontos muito fortes da tecnologia blockchain. Que, na verdade, a gente chama tecnologia blockchain, mas, na verdade, o blockchain ele foi uma junção de várias tecnologias já consagradas, de bastante maduras, que é os de, por exemplo, de bancos distribuídos, que é de criptografia. Então, naquele documento lá que a gente chama de white paper, daquele nome Satoshi Nakamoto, que lançou quando foi lançado o Bitcoin, ele explica de todas essas tecnologias que foram juntadas, né? E a gente acaba chamando o blockchain de uma nova tecnologia, mas no fundo ele é uma junção de tecnologias maduras que já existe há muito tempo. E uma outra característica que eu acho que é bastante importante comentar de blockchain é uma característica que talvez não é muito comentada, que é eu poder compartilhar informações de maneira seletiva. Então, numa cadeia onde tem muitas empresas, é muito natural que as empresas não queiram centralizar as informações num banco de dados, porque, olha, quem é que vai estar controlando isso, né? É uma entidade centralizadora? Será que o meu concorrente vai estar vendo as minhas informações? Então, o blockchain ele consegue minimizar um pouco, ou bastante, eu diria, né? Essa insegurança. Por quê? Porque o que fica registrado na blockchain efetivamente são dados criptográficos. Naquele exemplo que eu dei do cartório, por exemplo, a celebração do contrato, sendo, para ser didático, sendo um pouco simplório, não é exatamente isso, né? Mas para ser didático na questão do conceito, essa celebração do contrato seria criptografada e colocada ali na blockchain. Os dados efetivos do contrato não estão na blockchain. Então, quando empresas têm esse receio de eu vou compartilhar todo o meu banco de dados com outras empresas e eventualmente até com concorrentes, você não, na blockchain isso não está acontecendo. O que está acontecendo tem dados criptografados que quando há uma necessidade, por exemplo, há uma divergência de informações ou até uma auditoria, esses dados são puxados dos bancos de dados efetivamente e comparados e ver se, de novo, sendo bem simples para ser didático, se aquela criptografia que está na blockchain bate com a criptografia dos dados que estão na base de dados. Se bater, é porque nada foi mudado. Então, eu posso considerar que aquele dado que eu ou minha empresa está informando é verdadeiro. Tá? Então, acho que esse é um outro ponto que não é tão comentado, mas que é muito importante, principalmente quando a gente pensa em cadeias, onde tem muitos atores, é muito importante essa questão. A blockchain permite que você consiga definir o que você quer compartilhar e com quem você quer compartilhar. Dito isso, vou dizer que blockchain, quando faz mais sentido blockchain? Então, quanto mais atores estiverem envolvidos, quando há uma grande desconfiança ou um desejo de não compartilhar as informações com todos os elementos, os atores de uma cadeia, então, quando tiver muitos atores, muita desconfiança e muita possibilidade de automatizar processos. Quanto mais esses elementos forem maiores, mais sentido faz blockchain. Deixa eu só ver aqui, está acabando o meu tempo. Então, eu acho que isso é bastante importante ter em mente. Quanto mais atores, mais desconfiança e mais possibilidade de automatizar. E aí agora eu vou entrar nessa questão brevemente da automatização. É um termo também que é bastante usado em blockchain, são os contratos inteligentes, ou em inglês, os smart contracts. Que basicamente, eu pessoalmente nem gosto desse termo que foi cunhado. Mas basicamente o contrato inteligente é um processo que, de novo, sendo didático, roda dentro da blockchain. Ou seja, vamos supor que eu quero automatizar um processo que quando o entregador, um transportador, deixou um produto numa doca de uma empresa e eu consigo lá escanear o código de barras do produto, que efetivamente já automaticamente eu falo, já pode liberar o pagamento para ele porque realmente ele fez a entrega. Esse processo, essa automatização desse processo pode ficar na blockchain através do que a gente está chamando de contrato inteligente. E qual que é a grande vantagem?
esse contrato inteligente está disponível na blockchain. Então, cada um pode ver exatamente quais são as regras que definem que realmente esse processo vai ser desencadeado e vai ocorrer. No caso do exemplo que eu dei, a mercadoria ter sido entregue, ter sido verificado através de um equipamento que lê o código de barras desse produto, e aí foi feito o disparo de que pode ser feito o pagamento para a transportadora. Estou sendo bem simples aqui, um exemplo bem simples, mas para tentar explicar o que é um contrato inteligente, que basicamente é um processo automatizado, mas que, como ele está dentro da blockchain, a gente consegue verificar quais são as regras que definem o que aconteceu, isso é transparente. Então, acho que são esses conceitos que eu queria trazer, né, da blockchain. E aí, como a Mariana falou, no final, se ficarem dúvidas, né, não é tão simples, talvez eu estou mais acostumado, então para mim pode ser que pareça, para mim pode ter ficado, eu ter sido tentado ser simples, mas pode ser ainda que ele foi muito complexo, eu não fui claro, e aí a gente vai ter tempo para esclarecer mais dúvidas no final. Então, passo para a Mariana aí novamente a palavra. Legal, Theo. Bom, para mim é um assunto cabeludo, eu entendi bem, assim, achei bem interessante, inclusive quando você coloca aí que pode otimizar tempo também, além da questão da segurança, você ter um ganho de tempo interessante, bem legal isso. Depois a gente discute um pouquinho mais. Então, vou apresentar o Vasco. Tá. Bom, Vasco, queria agradecer o Vasco Pique de estar presente hoje com a gente. O Vasco é diretor e fundador, né, na SafeTrace, um dos fundadores, né? Depois você conta para a gente, Vasco, como é que foi essa história. É formado em engenharia elétrica, com especialização em informática industrial na Universidade Federal de Itajubá. Tem MBA em gestão empresarial pela FGV e tem aí uma vasta experiência em planejamento estratégico, vendas, negociação. Falando um pouquinho da SafeTrace, né? Também é uma empresa brasileira, então não sei se é 100% brasileira, acho que sim, né, Vasco? Depois você conta para a gente. Especializada na rastreabilidade da cadeia produtiva de alimentos, integrando as informações de todos os elos, do produtor ao prato do consumidor. E esse processo é o que garante que o produtor também está atuando de acordo com as normas socioambientais, sanitárias, né? E tem um rigoroso processo aí de acompanhamento de toda a cadeia. Então, acho que agora, com a fala do Vasco, a gente vai entender melhor aí como é que funciona a SafeTrace. Obrigada, viu, Vasco, por ter aceito o nosso convite. Deixa eu... Então, deixa eu compartilhar um pouquinho a minha tela. Só para materializar primeiro um pouquinho do que é o que a SafeTrace faz. A SafeTrace ela trabalha com rastreabilidade de alimentos. Então, o nosso papel na cadeia é ajudar a organizar as informações, que podem ser desde a preparação do solo antes do plantio de um produtor, se a propriedade onde ele está legal do ponto de vista socioambiental, registrar os processos que ele está fazendo na propriedade, uso de defensivos agrícolas, respeito a prazos de carência, em pecuária, todo o ciclo dos animais, a questão de sanitária, vacinações, movimentações. Então, começar coletando esse dado desde lá do comecinho da cadeia e apoiando a transmissão desse dado ao longo da cadeia até que ele chegue em última instância lá para o varejista e principalmente para o consumidor final. Então, como empresa de rastreabilidade, a gente está sempre preocupado na questão de bloqueio e recall. Se houver um problema na cadeia, como a gente consegue rastrear a origem desse problema. A gente viu aí vários casos na Europa, até um pouco mais recentemente, né? Começou muito forte essa preocupação na Europa lá no problema do mal da vaca louca, mas as últimas questões foram todas com frutas, legumes e verduras, então ovos também. Então, é um problema que permeia várias cadeias de alimentos e também não é só alimentos. Essas são questões que são importantes para várias cadeias produtivas. A gente tem trabalhado também com indústria têxtil, por exemplo, que é uma outra cadeia que tem uma preocupação social em relação à terceirização de trabalho. Então, tem vários elementos que você consegue ir somando para construir esse histórico.
E por isso que a blockchain para a gente é algo que foi tão natural a adoção. Então, a partir do momento que a tecnologia foi se tornando disponível, a gente já foi estudando. Eu tenho esse background um pouco mais da área de tecnologia, né? Minha formação é informática industrial. E a gente já foi trabalhando a aplicabilidade disso desde lá de 2016, 2017, quando começou todo o assunto, a gente já estava ali começando a fazer esses estudos. E a gente acabou tendo uma excelente surpresa de um dia acabar cruzando no caminho aí com o CPQD, que estava fazendo uma prova de conceito de rastreabilidade em blockchain para a pecuária, e a gente começou a estreitar esse relacionamento. Então, no primeiro momento, a gente estava ajudando eles a validar o que eles estavam fazendo, mas, na verdade, acabou derivando em virar um projeto bastante grande, bastante ambicioso e que hoje já está se materializando nos nossos clientes. Então, é uma jornada que tem sido bastante enriquecedora para a gente também, de entender toda a flexibilidade, todas as alternativas que essa tecnologia traz. Para que a gente usa essas informações e quais são as informações que a gente coleta? Então, a gente se preocupa desde da análise de solo até a última análise sensorial lá no varejista, quando ele vai lançar um produto de marca própria. A gente tem integração com as empresas que fazem aquele geomonitoramento via satélite para garantir que aquele boi, por exemplo, não veio de uma área de desmatamento ilegal na Amazônia, que é um assunto que está super aí em alta nesse momento, né? E eu vou mostrar 2 cases para vocês. Reunir dados de auditorias das empresas, apoiar na adoção de tecnologias de identificação, em definir qual que é a melhor tecnologia de identificação. Então, eventualmente, uma caixa de hortifruti hoje está utilizando uma etiqueta com um QR Code e um código de barras de S1 128, mas uma saca de café que passa por nós está indo acompanhada de um tag de RFID que controla a temperatura também e a umidade no transporte, para que quando ela chega lá do outro lado do mundo, a gente consiga ter essa informação e garantir a qualidade do produto de ponta a ponta. Então, você ganha várias possibilidades de automação. O Telmo tocou aí no assunto do IoT, né, que é a internet das coisas, que vai ajudando a gente nessa construção desse histórico. A rastreabilidade em si nada mais é do que o registro de uma série de eventos de acordo com os processos que esse produto, esse alimento vai passando ao longo da sua vida produtiva, e a gente conseguir recuperar essas informações e torná-las relevantes aí para a tomada de decisão. Então, as aplicações acabam sendo desde logística e logística reversa, até trabalhar indicadores de performance, trabalhar programas de qualificação de fornecedores e, em alguns casos, até programas de preferência de compra e premiação por qualidade. Então, é nisso que a gente está inserido. Entendendo um pouquinho especificamente a blockchain, quais são as dores que aí eu acho que reflete um pouco aquilo que o Telmo estava colocando. A gente tem várias empresas que compartilham informações. Essas informações elas podem ser sensíveis e gerar inclusive conflito entre as partes. Você pode ter 2 lados aí com visões diferentes sobre o mesmo produto, e a blockchain ela vai ajudar através do contrato inteligente a validar aonde está a verdade, quem cumpriu efetivamente com esse contrato. E também a questão de auditorias. Então, hoje cadeias como a cadeia de pecuária, você tem toda uma regulamentação que os frigoríficos têm que seguir, eles têm que ser auditados sobre a origem dos animais que eles compraram, para garantir que não vieram de área de desmatamento ilegal, por exemplo. Então, a gente precisa de uma tecnologia que dê esse suporte de seleção das informações, de transparência para a auditoria. E a blockchain, ela cai como uma luva nisso, porque ela tem escalabilidade, você consegue aí inserir informações num volume astronômico, com uma boa performance. Você tem uma questão de facilidade de integração, principalmente no modelo que a gente tem trabalhado com o CPQD. Não sei se tem gente da área técnica aí, mas tudo que a gente faz aqui nasce de uma API, que é uma aplicação, como se fosse um robozinho, onde um outro sistema se conecta, compartilha as informações, você tem a validação de que as informações estão ok, e isso tudo é trafegado com segurança, com consistência, então você ganha essa facilidade de integração. O Telmo tocou rapidamente aí sobre a questão da identidade digital descentralizada. Eu preciso conseguir identificar que aquele produtor colocou aquela informação sobre o rebanho dele, e essa informação tem que poder ser validada por terceira parte. Então, eu preciso ter a certeza de quem está colocando essa informação, que é o dono da propriedade, que é um responsável por essa propriedade. A possibilidade de rastrear totalmente todas as operações que acontecem na Ledger, e a questão da facilitação da auditoria, que a gente já mencionou. Então, indo bem para a aplicação, para materializar isso no mundo real, hoje o que a gente está fazendo já em blockchain
apoiando os 3 grandes varejistas do Brasil, Carrefour, o Grupo BIG e o Grupo Pão de Açúcar, na execução das suas políticas de compras livres de desmatamento e trabalho escravo. Então, os varejistas eles assumiram compromissos junto com o Greenpeace, junto com o próprio Ministério Público Federal, de se comprometer a não comprar de áreas de desmatamento ou relacionado ao trabalho escravo, ou que tem origem em terras indígenas ou quilombolas, ou áreas de proteção integral. Então, isso requer todo um monitoramento que a blockchain ela ajuda a gente a cruzar todas as informações necessárias para que a gente possa dar uma resposta. E, recentemente, também a gente passou a trabalhar com o Walmart Internacional, principalmente para os produtos que eles fazem originação aqui no Brasil e são vendidos para o Walmart da China, que está com um crescimento astronômico aí no volume de exportações, daqui do Brasil para lá, e o Walmart do Chile, que também é um outro mercado bastante importante, tanto para carne bovina, quanto suína, quanto de aves do Brasil, e é onde a gente entra nos suínos e aves por causa do contexto da soja que está na alimentação dos animais. Então, a gente precisa voltar à história do animal, desde lá, da produção da ração, se aquela soja tem uma origem sustentável, passar por todos os processos. Aí você tem mistura de lotes de soja, você tem silos, você tem a própria preparação da ração, a alimentação dos animais, a separação de como dos produtos são gerados e a exportação desses produtos. Tudo isso tem que ser mapeado, tem que ser registrado, e só dá para fazer com muita automação e com muita consistência de informação. Um outro programa que a gente está trabalhando, a gente tem uma interação muito grande com o terceiro setor. É até uma forma de proteger os nossos clientes. Então, ninguém quer ter lá a sua loja invadida pelo Greenpeace, falando que não conhece a origem da carne ou que está vendendo produtos com defensivos agrícolas acima dos limites permitidos. Então, a gente trabalha muito com o terceiro setor no sentido de antecipar demandas que venham dos consumidores, que venham do terceiro setor. E a gente está executando um projeto em parceria com o governo do estado do Pará, com a Defesa Agropecuária do estado do Pará, com a The Nature Conservancy, que é a maior ONG de conservação ambiental do mundo, e a Amazônia, e a Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, que é uma ONG brasileira, num sistema todo de rastreabilidade para os fornecedores diretos e indiretos dos frigoríficos. Então, como é que eu garanto que, além aquele boi que está sendo comprado pelo frigorífico, não só ele não estava em desmatamento ilegal na última fazenda onde ele estava, mas também nas fazendas anteriores pelas quais esse animal pode ter passado. Esse é um trabalho financiado também por uma ONG que chama Partnership for Forest. São recursos do governo da Inglaterra e que já está dando bastante resultado. Vocês devem ter acompanhado, talvez, os anúncios feitos aí pelos grandes frigoríficos sobre o uso de plataformas de rastreabilidade em blockchain para essa verificação de seus fornecedores. É nesse escopo que a gente está diretamente inserido e trabalhando muito fortemente. Um outro case que muitos talvez já tenham experimentado, é legal porque são coisas que estão no dia a dia de todo mundo, né? Todo mundo que come carne, possivelmente em algum momento compra nessas bandeiras de varejistas que a gente falou. E aqui eu trago um outro exemplo que já está 100% em blockchain. Aqui a gente tem um caso bastante interessante, que é a interoperabilidade, que é o caso do suíno da linha Sabor e Qualidade do Carrefour. É a primeira cadeia que foi 100% rastreada, disponibilizada para o consumidor. Ela tem aqui a blockchain da França, do Carrefour, é quem recebe todos os dados, ela recebe dados da operação do mundo inteiro, e a gente tem controle desde também da granja de avós desses suínos, da fábrica de ração, tipo de ração, quem é responsável por ela, data do embarque dos animais, a idade média dos animais do lote, tempo de transporte desses animais da fazenda para o frigorífico, da granja para o frigorífico, responsável técnico no frigorífico, lote de produção, até que para o consumidor chega uma etiqueta com QR Code, com um código único serializado, e ele fazendo a leitura desse código, ele tem ali na palma da mão dele todas essas informações de rastreabilidade, todas elas registradas em blockchain lá na França, mas que em instantes está disponível também para o consumidor aqui no Brasil ter toda essa informação e com as garantias de possibilidade de auditoria, de imutabilidade que a blockchain consegue proporcionar. Então, esse é um caso que a gente está bastante feliz, é pioneiro, a gente foi a primeira realização aqui no Brasil de efetivar a cadeia 100% rastreada em blockchain, e esse pioneirismo para a gente é sempre muito importante porque está no DNA da SafeTrace esse lado tecnológico de sair na frente e sempre proporcionar as melhores soluções para o consumidor lá na ponta. A gente também, mais recentemente, talvez alguém já tenha ouvido falar aí sobre o programa RenovaBio, que ele é um programa do governo federal relacionado à mitigação de emissão de carbono.
Então, o Brasil está muito exposto aí com relação à Amazônia, né, com toda essa questão de desmatamento. A gente está acompanhando aí toda essa polêmica de desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado, agora o Pantanal também, nessa última ocorrência tão triste que a gente tem tido. Mas o Brasil ele tem um dos programas mais ousados do mundo, se não for o mais ousado, de descarbonização, que é esse RenovaBio. Ele é um programa que ele calcula o quanto a gente, ao utilizar o etanol e o biodiesel como matriz energética, ao invés da gasolina e do diesel convencional, o quanto é mitigado de emissão de carbono, seja durante o processo de produção, seja durante o consumo efetivamente do combustível. Então, por exemplo, eu sou uma usina de álcool, etanol, se eu conseguir comprovar todos os elementos ali de produção que eu utilizei se as propriedades elas não tinham desmatamento ilegal, quais foram os produtos que eu apliquei para a produção, seja da cana, seja do milho, seja da soja, qual foi o consumo de energia que eu tive nesses processos. Isso vai para uma planilha da Embrapa com toda uma metodologia de cálculo dessa mitigação de carbono, e isso gera a possibilidade de criar créditos que são chamados CBIOS, e as empresas distribuidoras de combustível, elas têm o compromisso de fazer a compra desses créditos, e esses créditos também podem ser liberados no mercado internacional de carbono. Então, a gente atua com eles desde o mapeamento dos processos relacionados à rastreabilidade, para mostrar como aquela cana foi produzida, como aquela soja, como aquele milho foi produzido. A gente concentra todos esses dados de rastreabilidade. A gente consegue aplicar, o Telmo falou um pouquinho da plataforma de inteligência artificial, então aplicar inteligência artificial sobre esses parâmetros de produção, para ver aonde essa produção pode ser melhorada, que tipo de produto diferente ou semente diferente poderia ter sido utilizado na produção para aumentar tanto a produtividade quanto essa possibilidade de bonificação dos créditos de carbono. A gente trabalha a elegibilidade das áreas, então, se elas não têm desmatamento recente, que é um dos critérios para poder participar do RenovaBio, registra tudo isso em blockchain, e isso é validado e tem um selo conferido pela Embrapa de rastreabilidade. Então, é um convênio que a gente tem com a Embrapa é endossante de todo esse processo de rastreabilidade. E uma vez feito, então, esse cálculo de quanto a empresa pode emitir desses créditos, isso passa para uma auditoria junto com a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e o Ministério de Minas e Energia, e esse crédito, então, ele passa a ser comercializado na B3, que é a Bolsa, onde eles fazem a comercialização. Então, o Telmo tinha mencionado a Dojo, mas só para vocês entenderem o quanto a blockchain aqui é importante, a gente, através da Dojo, então, a gente reúne informações sobre várias outras ferramentas. A agrorobótica é uma ferramenta de análise de solo, o FieldView é uma ferramenta que controla todas as etapas de plantio, de colheita, é uma ferramenta que ela roda nos próprios equipamentos, nos tratores, nas colheitadeiras. A gente tem empresas como a Geoflorestas que fazem o geomonitoramento para ver a elegibilidade daquela propriedade. Tem empresas como a Perfect Flight que trabalham os defensivos agrícolas que foram aplicados, seja ele aéreo, seja ele da maneira como for aplicado, e uma infinidade de outras ferramentas que podem ser plugadas aqui na Dojo. Esses dados eles são padronizados, harmonizados, vêm para essa estrutura centralizada que a gente desenvolveu lá com o pessoal do CPQD. A assinatura desses dados para serem validados passam ali pelos contratos inteligentes, então a gente tem toda aquela questão da assinatura dos dados pronta para auditoria e a plataforma de inteligência artificial para avaliar esses dados. Tudo isso é disponibilizado tanto para a Embrapa para validação dos processos, quanto para a auditoria para validação das informações da cadeia. Então, com isso, a gente consegue fechar um case super complexo e gerar esses créditos de descarbonização e melhorar a imagem do Brasil dentro de todo esse contexto de emissão de carbono. Então, são esses 3 cases que eu trouxe para a gente poder abrir a discussão, talvez tentar materializar um pouco desse uso e aplicação da blockchain. E aí eu devolvo para você, Mariana, não sei se a gente tem perguntas, eu posso explorar mais qualquer um desses assuntos que vocês tiverem interesse. Obrigado, pessoal. Legal, Telmo. Vasco, desculpa. Muito bom, muito bacana. Eu acho que a gente podia explorar, sim. Eu inclusive, tenho uma dúvida aqui que me chamou a atenção e acho que você podia responder para nós, porque eu fico imaginando as empresas que a gente trabalha, né, aplicando aí o blockchain, né? Elas precisam revisar os processos delas para poder aplicar essa tecnologia?
A ideia é que a tecnologia em si, ela tem que ser o mais transparente possível para o usuário. Você não pode adaptar o seu processo necessariamente ao uso de uma tecnologia, mas essa tecnologia tem que se adaptar ao seu processo. Porém, é muito importante ter consistência dos dados que vão ser registrados. Então, tem toda essa característica de transparência, de imutabilidade. É claro que, quando eu falo que um dado é imutável, não quer dizer que, houve um erro operacional, era para eu apontar uma planilha de autocontrole aqui, que eu produzi 50 quilos, mas, na verdade, eram 500 quilos, houve um erro de digitação. Então, você tem a opção e a oportunidade de atualizar uma informação, só que ela cria um novo registro. Então, você vai ter tanto o registro de quanto foi originalmente colocado, quanto a transparência de que houve uma alteração nesse registro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não há necessidade de mudança de processo a princípio, mas a empresa que queira fazer um bom trabalho de rastreabilidade, neste caso, ou qualquer bom trabalho que envolva blockchain, ela tem que ter o domínio dos seus processos, ela tem que entender os momentos em que ela vai coletar as informações e compartilhar essas informações. Mas a ideia é que não pela tecnologia, e sim pela consistência das informações. A tecnologia ela só está aí para ajudar ele tanto a garantir a segurança de que ele nunca vai perder essa informação, quanto facilitar a auditoria, quanto facilitar essas interações na cadeia produtiva. Legal. Bom, de qualquer forma, a empresa tem que ter feito uma lição de desenho de processos, né? De mapeamento, desenho dos processos, tem isso bem claro, né? Pelo que eu entendo. Geralmente, essas implantações, elas começam com o apoio de alguma consultoria ou mesmo da gente, para que elas desenhem os seus processos. Mas aí, claro, a gente tem empresas de todos os portes envolvidos. Hoje a gente trabalha com pequenos produtores de alface orgânico. A gente tem até 2 produtores que eles produzem dentro de 2 lojas do Pão de Açúcar, com hidroponia. Então, ou seja, pode ir desde uma micro-operação até os clientes de grande porte que a gente tem, os grandes frigoríficos, os grandes varejistas, que eles têm aí uma necessidade muito grande de compartilhamento de informações, e essas informações têm que estar padronizadas até para que elas possam ser adequadamente recuperadas depois. Acho que só aproveitando o gancho, que acho que o Vasco já falou, mas só para reforçar, quanto melhor a qualidade, né, dos processos, melhor vai ser a qualidade dos dados que vão ser colocados numa blockchain. E aí, né, quanto mais consistente essas informações, mais faz sentido você estar registrando elas numa solução que permite essa imutabilidade. E também tem uma outra característica, né, Thelmo, que a blockchain ela também ajuda. Se eu estiver tentando colocar uma informação inconsistente, o próprio smart contract vai me avisar: opa, as suas informações não estão consistentes com o contrato inteligente que você tem que cumprir. Logo, a pessoa tem a oportunidade de saber que tem algo errado e pode, a partir daí, melhorar o seu processo, trabalhar essa informação para que qualquer pendência possa ser corrigida. Bem colocado, bem lembrado. Acho que a Mariana... Acho que perdemos a Mariana rapidamente aí. Enquanto ela volta, acho que eu vou aproveitar e comentar. Eu acabei não comentando, né? A gente está falando com um público que talvez tenha interesse de fazer alguma coisa em blockchain. Existe um programa federal que se chama Embrapi, que a empresa, na verdade, é o nome do programa e que significa Empresa Brasileira de Inovação Industrial, que é uma linha de fomento para a inovação na indústria e em alguns quinais aí de empresas de software. O que é? O governo federal ajuda você a desenvolver, te dá recurso, dinheiro mesmo, para você ajudar a desenvolver uma solução. E quando se diz inovação, muita gente pensa: mas eu não quero desenvolver nada da NASA. Não, se for uma inovação para você, pode ser que o mundo inteiro já tenha essa solução, essa inovação em processo. Mas se na sua empresa você não tem, para o Embrapi, isso é inovação. Então, o Embrapi ajuda você a desenvolver essa inovação, esse produto, essa solução, ou até mesmo um processo. E o CPQD é uma unidade credenciada. E que vantagem traz o CPQD ser uma unidade credenciada? Né? Diferente de outros programas, onde, tipo FINEP, PIP da FAPESP, onde você tem que esperar o momento certo de abrir o edital, abre o edital para uma vertical específica, você manda, espera 3 meses para ser aprovado, entra com recurso, leva até 1 ano para receber dinheiro. O Embrapi não, é muito ágil.
E o fato de ser o CPQD ser uma unidade credenciada dá mais agilidade ainda, por quê? A gente conversa direto com as empresas, a gente avalia se o CPQD tem expertise para desenvolver, se não tem, a gente indica para uma outra unidade credenciada, mas se a gente tem, a gente já sinaliza para o Embrapi, olha, podemos ir para frente com esse projeto. E aí, dependendo aí de projetos, até em 2 semanas, às vezes é aprovado já o recurso e a gente já começa o projeto. Perfeito, então foi ótimo ter relembrado. Inclusive, a SafeTrace hoje tem um trabalho com o Embrapi. A gente tem outros projetos também com o CPQD, com outras fontes de recurso, mas a gente tem um projeto com o CPQD que a gente entrou com metade dos recursos, se eu não me engano, e o Embrapi ele integralizou a outra metade dos recursos. Então, é uma maneira inteligente das empresas potencializarem aí os seus recursos para a adoção desse tipo de tecnologia. Exato, o Embrapi pode ajudar desde 30% até, no caso da SafeTrace, até 50% aí do desenvolvimento do projeto. Acho que a Mariana voltou, né? Bom, gente, eu tenho uma pergunta aqui, pode ser um pouco simples, mas eu queria saber se blockchain ou Bitcoin são a mesma coisa. Tá, acho que eu vou tentar responder essa aí. Não são a mesma coisa. Existe uma confusão por conta do conceito de blockchain ter sido primeiro introduzido no mundo pelo Bitcoin. O Bitcoin usa o blockchain, mas o blockchain pode ser usado para outras aplicações, que é o caso da solução de rastreabilidade, que é o caso de uma solução de identidade, como comentei, uma solução de um marketplace de compra e venda de energia elétrica, né? Aqueles conceitos que eu falei, né, do livro distribuído, ou seja, a informação está descentralizada, está distribuída entre todos os atores da cadeia, de ser imutável por conta das características que comentei, né, do bloco, de fato de ser descentralizado, permite que você possa usar blockchain em várias outras aplicações, que é o que está acontecendo no mundo e não só fora do Brasil, né? A SafeTrace é um caso vivo de que blockchain já está se materializando em soluções que não necessariamente Bitcoin ou criptomoedas, como o pessoal conhece aí. Então, não são a mesma coisa. Bitcoin faz uso do blockchain para uma aplicação específica, que é uma criptomoeda. Eu acho que tem um ponto interessante aí também, né, Thelmo, que a gente tem diferentes tipos de blockchain. Então, esse é um caso de uma aplicação pública de blockchain, né, uma rede pública. O que a gente trabalha especificamente é uma rede privada permissionada. Então, hoje, nessa rede, os elos dela, no caso lá com a SafeTrace, então são a própria SafeTrace, são varejistas, são frigoríficos e o próprio governo, que também cede dados para que a gente possa fazer a rastreabilidade dos animais. Eu expliquei ali aquele convênio nosso com o governo do Pará. Então, é uma rede que não é todo mundo que pode entrar quando quiser, mas que a gente trabalha o permissionamento através das ferramentas para que todo mundo que agregue para essa rede possa participar. Muito bem lembrado, né? Apesar de ter aquelas características que eu comentei, né, da blockchain em si, permitir você selecionar o que você quer compartilhar e com quem você quer compartilhar, como o Vasco falou, né, diferente do Bitcoin, que é uma aplicação pública, pode ter as blockchains privadas, que é o caso da SafeTrace, ou seja, você restringe ainda mais o acesso de quem faz sentido participar daquela cadeia, né? Então, aquela insegurança, novamente, de você estar envolvido com atores que eventualmente não fazem sentido, tem uma maneira adicional de mitigar esse problema, que é fazendo redes permissionadas, selecionando não só quem vai participar, mas o que cada um tem de poder, né? Cada um tem umas regras de governança da cadeia que vão ser definidas. Tais atores podem fazer tais ações, tais atores podem só, por exemplo, fazer a leitura de dados, né? Outros atores podem inserir dados. Então, é muito bem lembrado disso aí, Vasco. Obrigado. Pessoal, muito bacana. Eu acabei te perdendo a minha conexão aqui, entrei pelo celular, então peço desculpas aí, sumi no meio do evento. Mas continua, Vasco, fica à vontade. Não, eu só ia fazer um último comentário aqui sobre esse assunto do Bitcoin. Agora, é inegável que o Bitcoin foi o que trouxe à luz a questão da blockchain no white paper inicial, e a partir daí teve todo esse desdobramento, né? Então, é uma tecnologia bastante nova, se a gente for ver.
como uma agregação de todas as tecnologias que ela faz, mas que agora já está entrando no momento em que as aplicações estão criando maturidade e que a gente efetivamente está conseguindo extrair o melhor dela em cada uma das situações. Muito bom. Acho que o Geopato está tentando falar alguma coisa, mas você está no mundo. Geopato, coloca no chat, por favor. Acho que a Mariana congelou de novo, mas voltou. Eu estava pensando que eu que tinha congelado aqui. Não. Eu estou vendo uma pergunta aqui A gente está disponibilizando via chat também o link, né, para vocês acessarem a pesquisa do evento. Ixi, gente, está difícil. E queria também pedir... aí o link no YouTube, do YouTube para você. Se vocês tiverem mais perguntas, eu vou passar para os participantes para que eles devolvam essas respostas para vocês. A gente devolve por e-mail. Vasco. Eu estou aqui. O Daniel aqui, fazer uma pergunta. A gente tem aqui vários clientes, não só de alimentos, né? Então, a gente entende que a solução de blockchain, ela pode endereçar a rastreabilidade de qualquer produto, né? Sim, eu mencionei que a gente tem ali um caso que a gente está trabalhando junto com uma empresa de auditoria para a indústria têxtil, então já é uma outra aplicação. A gente está participando também junto com a GS1, que é quem padroniza aí os padrões de identificação de produtos. A gente está participando de um grupo para medicamentos também, está sendo definido agora toda a questão da rastreabilidade vertical, né, entre empresas na cadeia, desde lá do fabricante até a farmácia. Então, a tecnologia, a rastreabilidade, ela pode se aplicar a qualquer coisa, a tecnologia blockchain também, nesse sentido, os contratos inteligentes que são preparados, eles são muito flexíveis. Então, a gente até usa, o termo que a gente usa lá são itens rastreáveis. Então, se eu tenho um item que eu tenho interesse nele, ele pode ser uma bandejinha de morango, ele pode ser um navio de açúcar. A gente vai coletar os dados referentes a ele, vai trabalhar esses dados na cadeia com toda a informação que tiver que ser dada transparência ou que fizer sentido do ponto de vista de avaliação de gestão de cadeia. A gente, por exemplo, CPQD começou um projeto com uma outra empresa de receitas de medicamentos. Então, vai ter a identificação e vai ter a rastreabilidade também dessa receita. Então, é bem livre para poder realmente rastrear vários tipos de ativos. E tudo se conversa, né, Thelmo? Porque a mesma coisa você pode aplicar para a recomendação de uso de um determinado defensivo, você pode aplicar... sempre diferentes segmentos vão poder fazer uso de uma forma diferente de uma mesma tecnologia, utilizando basicamente a mesma base. Tudo é só uma questão de customizações aí, pensando na experiência do usuário e no que ele precisa ver sobre essa cadeia. Exato. Pessoal, voltei. A situação hoje realmente a conexão não está ajudando. Peço perdão aí. A gente está chegando ao final. Eu queria agradecer a participação do Thelmo e do Vasco. Eu acho que foi muito interessante, principalmente porque é um assunto que é bem desconhecido ainda, né? Apesar de já estar sendo usado aí por algumas grandes redes e outras empresas pequenas, como o Vasco comentou, mas acho que a maioria das empresas não conhecem profundamente o assunto. Eu queria agradecer muito, acho que ficou bem claro hoje a explicação de vocês.
Gostaria de pedir, caso os participantes tenham perguntas, para enviar para a gente repassa e vocês respondem para eles, tá? A gravação vai ficar disponível no YouTube. A gente também vai começar a disponibilizar no Instagram, então é legal vocês seguirem as nossas redes aí, da PKT. E queria também, vou compartilhar aqui, a gente está disponibilizando um diagnóstico gratuito para as empresas que quiserem saber como é que elas estão no âmbito de gestão e governança, né? Então, eu queria compartilhar com vocês aqui o QR Code do diagnóstico. Só um minutinho. E falar que a gente está à disposição aí de vocês, no que pudermos ajudar. Façam contato com a gente. Está aqui na tela, pessoal, o QR Code. Depois a gente pode enviar o link também por e-mail. Quem tiver interesse, faz contato com a gente. São perguntas, rápido, não vai tomar muito tempo, mas dá para ter uma ideia de como é que a empresa de vocês está em relação ao âmbito de gestão, né, e governança, tá bom? Queria dizer que na semana que vem a gente vai ter uma outra live também. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, no dia 8. A gente vai disponibilizar o convite em breve. Quero agradecer demais a participação do Thelma e do Vasco hoje. Acho que foi muito bacana, o tema foi muito bem explorado e a gente ficou muito contente aí de ter vocês com a gente, tá bom? E aos participantes, pedir desculpa mais uma vez, realmente eu não sei o que aconteceu aqui com o meu provedor e aí tive alguns contratempos, tá bom, gente? Muito obrigada aí pela participação de todos. Obrigada, Vasco e Thelmo. Obrigado, pessoal, foi um prazer. Nossos contatos estão aí na tela e fiquem à vontade de nos contatar, tá bom? E até breve, pessoal. Obrigada. Até, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.